E para apresentar o palestrante de hoje, ficou a meu cargo a organização do webinário, o professor Laércio Gouveia. Ele é graduando, deixa eu pegar aqui no lápis dele, graduando em Engenharia Civil pela Universidade Federal do Pará, mestre em Geofísica também pela UFPA e doutor em Engenharia Mecânica pela UFPA. Ele atua como professor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará e atualmente compõe também o colegiado de professores do nosso recém-criado programa de pós-graduação em Ciência e Engenharia dos Materiais. Né? Hoje o professor Laércio vai inaugurar os nossos webinários, só lembrando que os webinários inicialmente vão ser semanalmente. Semana que vem o professor Alisson Rios vai falar para a gente um pouco dos trabalhos dele, ele também é professor do programa, tá? E hoje o professor Laércio vai falar sobre compósitos cimentícios, caracterização, processamento e aplicações. Só lembrando a todos, quem não estiver apresentando, vamos desligar os microfones. Se puder desligar as câmeras para diminuir a taxa de transmissão, também é bom, porque aí permite que mais pessoas consigam acessar o seminário do professor Laércio. Professor Laércio, a palavra é sua, pode começar a compartilhar sua apresentação e uma boa apresentação a todos. Obrigado. Boa tarde a todos, sejam bem-vindos ao primeiro webinar do Programa de Pós-Graduação em Ciência e Engenharia de Materiais. Eu vou passar a compartilhar um pouco da minha apresentação enquanto eu falo, e a gente vai conversando e dialogando aqui durante esse evento. Tá bom? Tá dando para ver a tela direitinho? Sim, professor, começou a compartilhar. Positivo. Bom, então, esse é o programa, é a apresentação, primeiro webinar do Programa de Pós-Graduação em Ciência e Engenharia de Materiais da Universidade Federal do Pará. O assunto de hoje é compósitos cimentícios, caracterização, processamento e aplicações. O meu nome é Laércio Gouveia Gomes. Bom, eu sei que o professor Newton apresentou um pouco da minha história, mas eu vou voltar um pouco aqui e mostrar que eu fui formado dentro da Universidade Federal do Pará em Engenharia Civil, formei em 1997, fiz uma especialização em Gestão da Inovação e Propriedade Intelectual pelo IFPA, passei a fazer o curso de mestrado em Geofísica Aplicada no Centro de Geociência da Universidade Federal do Pará também, em 2012 eu concluí, e o meu doutorado foi na área de Engenharia Mecânica, com materiais e processos de fabricação na Universidade de Campinas, eu terminei em 2012. Atualmente, eu sou professor do Instituto Federal do Pará desde 2004, trabalho com um programa de pós-graduação em Engenharia de Materiais e na graduação de Engenharia de Materiais. Agradeço muito o convite em participar do programa de pós-graduação em Ciência e Engenharia de Materiais, que é um mestrado acadêmico, e a gente vai fazendo essa parceria e crescendo cada vez mais a engenharia dentro da região norte, engenharia de materiais. Bom, é preciso primeiro que a gente entenda como é que se trabalha a ciência e a engenharia de materiais. Tá? Eu gosto muito, eu propus essa figura aí muito para explicar o processo da engenharia e da ciência dos materiais, porque ela é a chave do nosso programa. Tá? Então, a ciência dos materiais, ela trabalha muito com a estrutura dos materiais e com as propriedades dos materiais. Isso é ciência. E a engenharia em si, ela trabalha muito com o processamento dos materiais e as suas aplicações. Certo? No centro da ciência e engenharia de materiais estão as caracterizações dos materiais. A caracterização ela é muito importante para a ciência e engenharia de materiais. Sabendo disso, a gente tem que começar a falar um pouquinho do que é a caracterização, né? Que é uma ação ou efeito de caracterizar, ou seja, de destacar as características e particularidades de alguma coisa. Isso está no dicionário online. Mas essas caracterizações dentro de compostos cimentícios, ela tem algumas variações. A gente faz caracterização aqui, física, química, mineralógica, mecânica. Tem uns outros tipos de caracterizações. Materiais compósitos e
principalmente compostos cimentícios, a gente trabalha muito com caracterizações físicas e mecânicas. Então, o que são exatamente materiais compostos, já que a gente vai falar disso? Eu sei que tem muitos alunos aí, então é preciso que eles entendam um pouco desse conceito de compósitos cimentícios, né? O que são esses compostos? O que são esses materiais compósitos cimentícios, né? Os compostos cimentícios. A gente tem que olhar essas palavras individualmente primeiro, para a gente poder entender o conceito dela como um todo, tá? A primeira definição de compostos, exatamente, vários autores escreveram sobre essas definições, são caracterizados pela combinação de dois ou mais materiais distintos. Esse é um conceito que quase toda a literatura tem, quase todos os artigos que produzem compostos apresentam. Mais do que isso, compostos são associados com a finalidade de aperfeiçoar as propriedades que os materiais constituintes dele têm. Então, é importante que, quando associados, a finalidade dele sempre é aperfeiçoar as propriedades, ou seja, a ciência dele, né? E mais do que isso, composto também, o material resultante do composto, geralmente tem um desempenho melhor que os materiais de partidas separadamente. Muitos autores falam sobre esses conceitos de compósitos. Eu coloquei alguns deles aqui ao lado esquerdo. E os materiais cimentícios? Materiais cimentícios, para compor os compostos cimentícios, a gente trabalha muito com dois materiais aqui, que são o cimento, portland e a cal. O cimento portland é constituído por clinker mais adições. O clinker, ele é a base do cimento portland. Ele tem na composição dele o C3S, C2S, que são algumas nomenclaturas vindo na literatura, que muitos dos pesquisadores utilizam para as suas referências. Essas nomenclaturas nada mais é do que indicações químicas deles. Ou seja, o C3S, por exemplo, é um silicato tricálcico. O C2S, silicato dicálcico. O C3A é aluminato tricálcico. O C4AF é o ferroaluminato tetacálcico. E o C é uma cal livre. Ela tem que estar em pouca concentração dentro da composição do cimento, portland. Mas o cimento, portland, ele tem vários tipos. Tipo 1, tipo 2, tipo 3. Então, ele precisa de adições para ele. Desde gesso até escoras de alto forno, pozulanas, filler, entre outras. E aí forma os vários tipos de cimento. Esse é um material cimentício, um material que a gente chama de um material ligante dentro do compósito. Além desse material ligante, também tem a cal, que é um resultante da calcinação de rochas calcárias. Aí, se a gente calcinar rochas calcárias, a gente obtém o óxido de cálcio. Se for rochas dolomíticas, o óxido de magnésio. Esses dois óxidos, na verdade, são a cal virgem. E se a gente acrescentar um pouco de água nela, uma molécula de água já tem a cal hidratada. Tanto a cal virgem como a cal hidratada, como o cimento portland, são materiais ligantes para materiais compósitos. Alguns autores falam muito bem disso. Cascudo, em 1999, e o Joe Derrick, que são pesquisadores da Universidade Federal de Goiás, que é o Cascudo, e o Joe Derrick, que é da Universidade Federal do Rio de Janeiro, trabalham muito bem. Inclusive, eu fiz curso com eles com relação a esse fator. Eu acho muito importante citá-los nesse momento. Então, a gente já pode vir com o nosso conceito de materiais compósitos, ou seja, compósitos cimentícios, exatamente, né? Que é o objeto de estudo dessa webinar, de apresentação. É a combinação de dois ou mais materiais com o uso de ligante à base de material cimentício. A gente já sabe que os materiais cimentícios, para compostos cimentícios, ou é o cimento ou é a cal que a gente usa. Ok?
Dentro dos tipos de compostos cimentícios, tem o solo-cimento, solo cal, argamassa, cimento, concreto de cimento portland, produtos de cimento portland, produtos de fibrocimento, e aí tem uma série de variações ainda usando produtos cimentícios, né? Basicamente, a gente tem um grupo de pesquisa no Instituto Federal do Pará que trabalha com caracterizações de materiais em geral, mas muito com materiais compostos cimentícios. Uma das iniciativas que a gente tem lá é trabalhar na caracterização de solo-cimento, caracterização de solo. A gente fez uma apresentação de caracterização de solos arenosos ali da região nordeste do estado do Pará, mais aproximadamente da região de Vigia, para uso de solo-cimento. Eu não vou muito entrar ainda nessa caracterização do material aí, porque a gente tem uns de 40, 50 minutos para a gente fazer uma webinar como essa, mas o assunto é muito vasto. Então, eu vou me deter muito às aplicações dentro de argamassas de concreto de cimento portland, tá bom? Eu vou começar com concreto de cimento portland. Então, os compostos cimentícios, já a gente sabendo já o que é um composto cimentício, a gente já pode falar, então, dessa primeira aí, publicação que saiu do programa lá, de mestrado profissional lá que a gente tem, com concreto com borracha de recolchetagem de pneu para uso em pavimentação de baixo tráfego. Essa foi uma primeira publicação lá que teve do programa, na área, uma das primeiras alunas que publicaram, né? E a gente foi um conjunto aí, né? Luzilene Souza Silva, o José de Ribamar Mouta e a Marília Cristina Barata da Costa, juntamente com a minha orientação. A gente publicou na revista Matéria em 2019. Bom, mas o que a gente trabalhou nessa? Como foi que foi feito essa publicação? Como é que se trabalhou nesse concreto, nesse composto cimentício? Como eu falei, a gente fez primeiras caracterizações, química, física, mineralógica e mecânica, né? Então, a gente segue um padrão para a gente poder trabalhar. Como a gente estava trabalhando com material que era difícil de caracterizar, a gente teve que fazer como se diz, um pré-processamento, ou melhor, um beneficiamento do resíduo que a gente estava trabalhando. A gente trabalhou com um resíduo de borracha de pneus que era um valor externo. A gente precisava conhecer as características dele, a caracterização desse material. Então, para isso, a gente primeiro partiu com o beneficiamento dele, fazendo a retirada dos arames de aço, com o auxílio de um eletroímã. Depois a gente passou por peneiramento e separação do resíduo, e a gente separou em resíduo fino, médio e grosso. Mas antes disso, a gente já fez até mesmo uma caracterização dele aqui, uma granulometria. Tá? Isso tudo foi objeto de estudo da Luzilene. Foi uma das alunas lá que já está fazendo doutorado, inclusive. Então, a gente dividiu o trabalho, na verdade, em três partes. Uma caracterização, que foi a primeira etapa, né? Então, a gente coletou o material que beneficiou esse resíduo e depois partiu para a caracterização dos materiais. A gente caracterizou a borracha com granulometria, massa específica e massa unitária, o seixo também com granulometria, massa específica e massa unitária, e a areia com granulometria, massa específica e massa unitária. Para que a gente faz essas caracterizações dentro de compostos cimentícios? Para a gente fazer a melhor dosagem do concreto. A segunda etapa foi o processamento dos materiais. Com as dosagens, ou seja, com as características dos materiais, dá para a gente identificar a ciência dele, ou seja, qual é os benefícios que cada material tem. E com isso a gente passou a um estudo de dosagem, que a gente dosou um concreto, que a gente chama de CR, concreto de referência, ou seja, sem a adição do resíduo, e depois a gente fez
mais duas composições aqui, um com 6% de resíduo, um CB6, e depois um CB9, que era um concreto com borracha de recalcitragem de pneus, 9%, que é adição. Sabendo dessa dosagem, a gente produziu e moldou o escopo de prova e passou para a etapa de cura do escopo de prova. Depois de processado o material, a gente volta de novo para a caracterização dos compósitos. Ou seja, a gente faz ensaios físicos, químicos e mecânicos, e nesse caso aqui a gente fez, inclusive, algumas análises de microscopia, que a gente vai mostrar no final. Tá? Mas os ensaios físicos foram muito massa específica, absorção, índice de vazios, e no mecânico a gente fez compressão axial, tração indireta, que a gente chama de corpo cilíndricos, e tração na flexão. Além de módulo de elasticidade, e verificamos alguns fatores de tenacidade à fratura. Para a publicação, não entrou módulo de elasticidade nem tenacidade à fratura. A gente só fez compressão axial e tração indireta e flexão, além de absorção e massa específica e índice de vazios. Então, as caracterizações físicas para esses materiais compósitos, esses compósitos à base de cimento, né, compostos cementícios, elas são basicamente cronometria, que é através da BNT NBR-NN 248 de 2013, a gente usou a de 2013 ainda na época, que é a norma Mercosul. Massa específica do agregado graúdo foi a NM52, a do agregado graúdo foi 53, de 2009, e por resíduos de borracha, a massa específica a gente teve que usar uma STMC 792 de 2015, com algumas adaptações. Quando eu for explicar como é que é o procedimento desse ensaio, eu vou mostrar quais foram as adaptações que a gente fez lá nesse ensaio para a massa específica de resíduo de borrachas. A massa unitária, a gente trabalhou em cima da NBR-NM 45 de 2006. E para os compósitos, também, depois de isso, são os materiais isoladamente. Depois do material composto, depois dele processado, a gente tem que voltar de novo e fazer massa específica, absorção de água e índice de vazios, segundo a NBR 9778 de 2009, a gente poder identificar quais foram as alterações que o composto teve. Bom, vamos falar um pouco da composição granulométrica, a granulometria. Granulometria, a gente segue essa norma, então a gente separa, na verdade, a norma, ela dá a possibilidade de a gente verificar o que é agregado graúdo do agregado miúdo. Na prática, a gente coloca para fazer granulometria desde a peneira da série 6,3 milímetros até a peneira 0,075 milímetros. Então, a gente usa uma peneira antes até da classificação da norma para poder verificar se tem algum material um pouco mais grosseiro. E para o material, para agregado graúdo, a gente usa o diâmetro máximo que a gente tem nos materiais. Na região de Belém, na região metropolitana de Belém, a gente tem muito seixo, e o nosso seixo ele vai aproximadamente até 19 milímetros. Então, a gente usa peneiras de 19 milímetros para baixo, ou seja, 19, 12,5, 9,5, 6,3 e assim em diante. Uma das dúvidas que muitos dos alunos e pesquisadores iniciantes que tem lá no Instituto, que começam a querer fazer granulometria lá, caracterização de materiais, qual é a quantidade que é usada durante a caracterização, né? Bom, para areia a gente coloca assim, para areia a gente coloca que a gente usa 1 quilo de material. Então, nessa tabela lá do esquerdo aí, dá para a gente identificar a quantidade de material mínima para a amostra. Eu costumo usar 1 quilo para a areia e 5 quilos para o agregado graúdo. Só lembrando que essa composição granulométrica ela tem que ser feita no mínimo 2 vezes.
Então, não se pode fazer uma única vez, pode dar um erro. Então, a norma pede para você fazer 2 vezes. Se você encontrar valores bem diferentes um do outro, tem que fazer uma 3ª vez para poder fazer a média adequada. Depois disso, a gente tem uma sequência desse ensaio. A sequência é, primeiro, fazer o quarteamento do material, passar esse material para a secagem estufa, né, com uma temperatura de 105, mais ou menos 5 graus Celsius aí. Depois disso, pesar o material. No caso aqui, a gente mostrou uma imagem do seixo, a gente pesou 5 quilos de seixo para fazer a granulometria de seixo, e 2 pesagens, na verdade, 5 quilos, depois uma outra amostra de 5 quilos também. E se for de areia, a gente pesa 1 quilo de areia e 1 quilo, duas amostras de 1 quilo de areia. E a gente passa para a terceira, para o item B, que é um peneiramento. O peneiramento ele pode ser mecânico ou manual. Tá? Eu costumo falar, se for mecânico, você usa tempo para fazer isso, tipo 3 minutos para fazer o peneiramento mecânico. Tá? Lá no grupo de pesquisa de tecnologia que a gente coordena lá no Instituto TecMec, que é Tecnologia em Materiais, Estrutura e Construção, a gente faz muito peneiramento manual, porque ele dá uma maior confiabilidade nos resultados e, além disso, o aluno tem mais a sensibilidade de verificar o peso, tá, do material. Acho que é importante. Cada peneira aí, em torno de 40 segundos, 1 minuto, uma peneirada lá, né, em cada peneira. E aí, feito o peneiramento, o procedimento seguinte é separar o material. E a gente identifica, através de uma bancada lá, a gente identifica lá a pesagem de cada peneira. E com esses dados, a gente monta numa planilha Excel e gera e plota os resultados, que são as curvas granulométricas. As curvas granulométricas elas têm essas características. Então, no trabalho publicado na revista Matéria, um dos primeiros resultados foi a caracterização da areia. Nesse resultado, a gente encontrou o módulo de finura da areia 1,8 e a dimensão máxima do agregado minuto 1,18. Ela é classificada como uma areia fina. Tá? Vale lembrar o seguinte, que na região metropolitana de Belém, as areias elas são muito finas. Elas são, em média, na verdade, 1,6 um módulo de finura. E ela fica abaixo da zona que a gente chama de zona útil do material, zona inferior útil. Então, no gráfico aqui, em azul contínuo, é a areia que a gente caracterizou, é a curva da areia que a gente caracterizou. O pontilhado vermelho é o limite inferior da zona útil. Em cian, aliás, em verde aqui, pontilhado, ela é uma zona inferior da zona ótima. Lilás aqui é uma limite superior da zona ótima e o cian aqui, ele é a limite superior da zona utilizável, a zona ótima, né? Então, o que significa esse gráfico para a gente, na verdade? É que a curva, ou seja, o módulo de finura, o material que a gente encontrou, ele está dentro da zona utilizável. Se ele não estivesse fora da zona utilizável, a gente tinha que fazer uma correção na granulometria da areia para poder utilizar adequadamente para o estudo. Nesse caso, a gente está dentro da zona útil ainda, né? E dentro do método de dosagem que a gente propôs fazer também. Para a composição granulométrica do agregado graúdo, que era do seixo, a gente seguiu o mesmo procedimento. Seguiu mais peneiramento do material e separou e pesou os materiais adequadamente com a informação. Plotou gerou o gráfico em Excel e depois
tirou as informações no Excel e depois botou o gráfico lá. A gente verificou que a zona do seixo ele deu dentro da zona de granulometria adequada, né, para ser utilizada, né? E esse módulo de finura do material apresentado foi 6,55 e o diâmetro máximo 19 milímetros. Os seixos da nossa região aqui, extraídos na região do estado do Pará, ela tem essa característica aí, ela varia de no máximo 19 milímetros, poucos são com valores maiores do que isso. Então, a gente usa muito, geralmente as caracterizações aqui dá em torno de diâmetro máximo 19 milímetros, 12,5 milímetros, 9,5 milímetros e assim por diante. Então, quer dizer, não são materiais muito grosseiros. Tá? E quando são muito grosseiros, eles são beneficiados na própria jazida de seixo. E aí eles trituram lá. Não é bom um material muito bem beneficiado lá, ou encontrado na natureza de forma extraído de forma natural, ele é mais bem resistente do que o beneficiado, que ele é quebradiço um pouco. A caracterização granulométrica da borracha, a gente fez os mesmos procedimentos, só que em vez de usar 5 quilos, que era no caso de seixo, 1 quilo, que era no caso de areia, a gente usou apenas 500 gramas, porque o material é muito volumoso. Então, pelo volume, a gente indicou. E essa foi uma das primeiras adaptações que a gente fez para os ensaios. Fez sempre 2 amostras, nunca a gente faz menos de 2 amostras, para a gente poder fazer os ensaios de granulometria. Plotou isso no gráfico Excel e depois gerou a curva. O módulo de finura do resíduo de borracha, ele é um módulo 4,55 e o diâmetro máximo foi de 6,3 milímetros. Ele é fora da zona, a gente chama utilizável dos materiais. Mas a intenção dele, a gente vai ver, é tentar fazer com que ele faça a aderência melhor, porque ele parece uma fibra. Tá? Então, a gente não usou ele na granulometria para substituir material, ou seja, a gente não usou para substituir seixo ou para substituir areia. A gente fez para acrescentar ele dentro do material. Então, essa foi o estudo. A grande variação dele foi a adição. Para massa específica e massa unitária, a gente seguiu a caracterização física usando as normas NM 52, NBR 52 de 2009 e a 45 para massa unitária de 2006. A sequência é basicamente essa: a gente pega as amostras, a quantidade de amostras que a gente quer, submersa em água por 24 horas, depois faz uma secagem das amostras e forma tronco de cones nela. Essas amostras depois são saturadas em superfície seca, pesada o conjunto em um pack específico e depois submersa em água por 1 hora com temperatura controlada. Ou seja, são procedimentos normativos. Tá? Esses procedimentos servem para a gente identificar a massa específica dos materiais isoladamente e a massa unitária. Para o seixo, a gente usa uma outra norma, NBR NM 53 de 2009. O seixo também ele tem que ser secado, e após ele secado, a gente vai e pesa a quantidade que a gente vai fazer a caracterização, e depois faz a submersão dele em água para poder identificar a massa específica dele. Esse recipiente submetido em água aqui, ele é um recipiente que parece uma cesta, vamos dizer.
A gente coloca lá, nivela a balança de precisão e aí executa o ensaio, faz a, a medida, registra a medida. Para massa específica, massa unitária do resíduo de borracha, a gente faz o resíduo de pneu, a gente seleciona o resíduo de pneu, já faz aquela pré-seleção, né? Depois a gente pega esse resíduo, leva para a estufa, uma temperatura um pouco mais acima de 100 graus Celsius, 103, mais ou menos 2, seca por 4 horas. Depois de secagem, depois de seca, a gente vem com o resíduo, faz a pesagem do material, né? A gente usa aproximadamente também 500 gramas, e depois faz a leitura do conjunto. A adaptação que a gente faz nessa leitura é que a gente não usa água para fazer massa específica de resíduo de borracha. A gente usa querosene, então outro material que tem menor densidade do que a água. O querosene, se não me engano, tem 0,765, se não me engano, de densidade, grama por centímetro cúbico. Então, quer dizer, menor do que a água, que é 1. Por isso que dá para a gente fazer ali a adaptação nela. E aí a gente encontrou os resultados. Esses resultados são os resultados que são publicados. Tá? A gente caracteriza os materiais e depois sai com a publicação dos resultados. Olha, agregado miúdo natural, areia, deu essa massa específica, massa unitária, dimensão massa e módulo de finura. Isso é feito tanto com o agregado miúdo, com o agregado graúdo, que era o seixo, e o resíduo de borracha de pneus com resultados. Esse resultado que é publicado lá, que foi publicado na revista Matéria. Depois disso, a gente pode fazer a caracterização do cimento porcelana. Como o cimento porcelana foi adquirido pela indústria, a gente usou um cimento porcelana com filler, o CP2F, que é um cimento composto, que a gente chama, né? Ele é conhecido como cimento composto. Então, as características que a gente pegou do fabricante é que, com 28 dias, ele tem que dar aproximadamente entre 48 até 54 megapascal. A gente vai ter que encontrar isso no concreto de referência. Nos concretos com resíduo de pneus, eles não exatamente podem dar esses mesmos valores. A gente vai verificar exatamente essas condições nos ensaios mecânicos finais, depois do composto produzido. Ou melhor, processado, né? Em termos de composição química, a gente pegou também do fabricante o que é que tem na composição do cimento, os aluminatos, os silicatos, os ferros, os óxidos de magnésio. Então, o que é que tem, o que é que pode influenciar na nossa dosagem? Esses são fatores importantes para a gente dosar material, dosar concreto, exatamente. Depois de feitas as caracterizações dos materiais isoladamente, a gente passa a fazer o processamento, que é a segunda etapa. Então, a segunda etapa do trabalho seria processar esse composto cimentício. De como é que a gente vai processar? Primeiro, a gente vai ter que dosar a quantidade certa de cimento, areia, seixo e resíduo de pneus. A gente usou um método chamado do método da ABCP, é o método da Associação Brasileira de Cimento Portland. Lá no final, talvez alguém me pergunte, mas por que você usou o método da ABCP e não um outro método? Primeiro, por causa do tempo de pesquisa de um mestrado. O tempo de pesquisa de um mestrado é de 2 anos. O aluno, ele aprender método de dosagem, ele tem que fazer a disciplina especificamente de método de dosagem. E, além disso, esse método ele é muito eficaz, ele é rápido. Ele tem algumas desvantagens, como qualquer outros métodos têm. Então, ele
Esse método foi escolhido pelo tempo de pesquisa que a aluna tinha. Tá? Esse foi os consumos de materiais para 1 m³ de concreto. Então, a gente fez uma dosagem de 1 para 17 para 2,74, sem adição de nenhum resíduo, depois com 6% de adição e depois com 9% de adição. Então, nós processamos o material 3 vezes. Nós processamos ele sem o resíduo de borracha, depois com 6% de resíduo de borracha e depois com 9% de resíduo de borracha. Usamos essas quantidades de materiais proporcionalmente depositadas na betoneira. E como é que é feito esse processamento na prática, né? Como é a produção desse compósito cimentício, desse concreto? A gente segue como se diz, uma dosagem, uma rotina do tráfego, do traço, né? A gente coloca primeiro o seixo, misturado com areia e com cimento. Então, a gente faz o A, B e o B dentro da betoneira. Mistura ela lá, deixa bater um pouquinho para misturar, homogeneizar o material. Depois, a gente vai acrescentando gradativamente a água, até chegar a ter uma consistência visualmente melhor. E aí, no final, a gente acrescenta os últimos 1/3 de areia que falta e homogeniza mais uma vez, vai verificando a consistência. A água sempre é colocada de uma forma, não de uma única vez. O processamento de um material composto, ele é cheio de regras. E ele não pode ser feito de qualquer maneira. A gente tem que ter cuidado nesse processamento para não deixar o material muito seco dentro da betoneira. E se a gente for acrescentar algum material que seja fora a composição tradicional do concreto, então que a gente coloque ele por último. Então, o resíduo de borracha de pneus, ele só é colocado por último na dosagem, para poder identificar. Tá? E aí o processamento, ele vai muito também da experiência de quem está elaborando a produção desse compósito cimentício. Os primeiros testes que a gente faz ainda é durante o processamento do compósito cimentício. A gente faz vários testes no compósito cimentício. Em concreto, especificamente, a gente faz o teste de consistência, que é o slump teste, e de aparência dele, que é o de coesão, para ver se ele não está escorrendo muita água. Então, a gente tem que ter um pouquinho de cuidado para a gente verificar essa consistência, essa coesão, tá? Para ver se o material não vai segregar, não vai se separar um do outro, certo? Então, existe aqui os procedimentos que a gente fala de moldagem para fazer os testes de consistência. Ele colocou todo o concreto, o composto dentro do recipiente num cone de slump, e aí vai moldando e depois retira de uma única vez e mede o quanto ele abateu do tronco de cone. E aí essa medida aqui em centímetros a gente relaciona com a consistência do concreto. Tá? Outro processamento aqui do compósito cimentício é a moldagem. Então, uma única batida dá para fazer aproximadamente, a gente programou isso, né? Planejou esse processamento. Então, a gente moldou 4 corpos de prova prismáticos e 30 corpos de prova cilíndricos. Porque a gente precisava fazer caracterização do compósito depois de processado, caracterização físicas e mecânicas. Depois do processamento, de moldagem, a gente faz o procedimento de cura desses compósitos, que é deixar ele até a idade de fazer ensaios nele.
Então, a gente fez ensaios com 7, 14, com 28 dias. Tá? Então, eles foram todos submersos com uma concentração de cal aí, para não perder as propriedades do cimento aí na água. E a quantidade de corpos de prova produzidos para essa publicação foram 102 corpos de prova produzidos. A gente fez uma quantidade elevada e se perdeu alguns corpos de prova por deficiência de moldagem, entre outros. A caracterização física, depois de processado o material, a gente vai para a caracterização física do material de novo, ou seja, a gente vai fazer massa específica, absorção e índice de vazios, segundo a NBR 9778 de 2009. A primeira etapa dessa caracterização física já do composto produzido, a gente separa as 3 dosagens, ou seja, o concreto de referência, o CR, o CB6 e o CB9, 3 de cada composição de compósitos, né? Na figura A. Na figura B, a gente leva ele para a estufa, e na figura C, a gente faz, depois de seco o material, ou seja, de 4 em 4 horas, na verdade, é esse que é o procedimento de norma, de 4 em 4 horas é medida o peso dele, as 2 últimas medidas, se não variou 5%, a gente identifica como massa seca. Então, depois de massa seca, a gente faz 2 medidas nela, divide o corpo de prova em 3 partes e vai para a segunda etapa da caracterização física do compósito, que é submergir o compósito em 1/3 de água. Depois de 4 horas, a gente tira e pesa e faz a submersão do corpo de prova em 2/3. Depois de 4 horas, faz de novo a submersão dele mais total. E aí, a gente mede depois de 4 em 4 horas até que a massa seja estabilizada. Tem uma variação de 5% de um CPs. Então, quando tem essa variação de menos do que 5%, aí já é a massa úmida do material. E aí dá para a gente fazer, através de um cálculo matemático, massa seca menos massa úmida menos massa seca, dividido por massa seca, e a gente identifica a massa específica do material. E aí, consegue identificar através de uma pesagem dos materiais, né? Esses são os índices de vazios que a gente calcula e a gente pode fazer a pesagem dele no recipiente tipo cesta também e determinar a massa específica do material. Os resultados a gente plota ou através de planilhas, como foi lá no artigo, ou através de gráficos. A gente plotou através de gráficos no artigo, mas não um gráfico colorido. Geralmente as revistas elas pedem a gente calcular para fazer em gráficos escala cinza, né? Então, a gente verificou o seguinte, que em azul está a absorção de água por imersão dos corpos de prova, dos compostos. Eles tiveram poucas variações. Na verdade, ficaram no mesmo padrão. O CB6 teve um pouquinho mais de índice de vazios. Talvez seja devido ao processamento do material que foi feito. E o CB9, a massa específica da amostra seca, ela praticamente foi diminuindo, mas ela se manteve não teve uma diminuição muito diferente aqui, ela se manteve praticamente constante. Então, com o mesmo patamar, tanto o de referência como o de 6 e o de 9. A grande diferença está na caracterização mecânica. A gente vai ver que na caracterização mecânica, a gente para a publicação, a gente usou poucas caracterizações mecânicas, não foram todas. Então, a gente usou a resistência de compressão axial, que é uma norma NBR 5739 de 2007, ela foi até atualizada. A gente fez resistência à tração indireta por compressão diametral, que é essa figura mais embaixo, a gente usa uma talística de madeira de 3 milímetros por 25 milímetros para poder fazer um ensaio com essa carga.
com essa configuração. E a resistência à tração na flexão em corpos de prova prismáticos. A gente moldou para cada dosagem, a gente moldava 4 de corpo de prova prismático. A gente só ensaiava ele aos 28 dias. Para a resistência à compressão axial, a gente tirou a média. A gente ensaiava no mínimo 3 corpos de prova. Então, a gente fez ensaios com 7 dias, como é que está nessa tabela aí, 2 de resultados lá que foram publicados na revista, 7 dias, 14 dias e 28 dias, tanto concreto de referência como concreto com 6% de resíduo de borracha, como concreto com 9% de resíduo de borracha. Por que a gente fez essas apenas, no mínimo, 3? Para a gente poder tirar uma média dos resultados e ter um pouco mais de confiabilidade nos resultados para ser publicados. A gente usa uma fórmula aqui, que é a tensão de compressão, ela é 4 vezes a força máxima que a máquina nos dá, dividido pelo π vezes d ao quadrado. Na verdade, é força sobre área, né? Mostrando isso aí. Só que a área aí é do corpo de prova cilíndrica, que é πd ao quadrado sobre 4, né? E os resultados a gente bota nos gráficos. A revista pede para a gente botar em gráfico no curso de escala cinza, mas a gente, para a apresentação aqui, eu coloquei aqui na escala original que a gente usou na dissertação, né? A resistência de compressão axial mostrou o seguinte: todos os corpos de prova, o azul é o concreto de referência, ou seja, o compósito cimentício de referência, o CB6 é o compósito com resíduo de borracha com 6%, e o CB9 é com 9% de resíduo de borracha. A gente verificou que aos 7 dias a resistência ela ainda era muito baixa, mas à medida que vai evoluindo os dias de concretagem, ou seja, os 28 dias, esse distanciamento entre o concreto de referência e o concreto elaborado, ela foi diminuindo. Então, ela ficou dentro do aceitável. O melhor resultado que deu foi os concretos com 6%. Então, com 6% de adição do resíduo lá, ele deu melhores resultados do que o de 9%. Mas a diferença ela não é tão grande entre os dois materiais. Tá? Ela não é tão grande. E o que é interessante é que o concreto de referência ele chegou ao patamar do que o fabricante de cimento indicava. Olha, o cimento ele chega até 50 MPa. Tá? E deu uma variação. O nosso concreto com resíduo de borracha de pneus, que é um composto à base cimentícia, ele deu bem próximo desse valor. Tá? Mas era de se aceitar, porque ele não é um material, como se diz, ligante, né? O resíduo de borracha, ele é um material inerte. A resistência à tração indireta por compressão diametral, a gente usa uma norma da NBR 7222 de 2011. A tração indireta é ensaiar o corpo de prova no sentido do diâmetro dele, como está na figura do lado esquerdo. A gente usa uma forma envolvendo comprimento e a área. Comprimento e a área do corpo de prova e a força máxima. E aí a gente identifica aqui qual foi a resistência à tração indireta por compressão diametral. Nessa ocasião aqui, já dá para começar a perceber a influência da quantidade de resíduos dentro do compósito cimentício. Então, por exemplo, de 9%, ele era 2,3 a resistência, com 7 dias, com 14 dias ele aumentou para 2,5 e chegou até 2,7. O de 6%, ele estava em torno de 2,5 e aumentou até
até 2,8%. Então, sempre de 6% está dando um pouquinho melhor os resultados de, por exemplo, tanto os mecânicos como os físicos do compósito, né? Esse foi um resultado que eu achei muito interessante para a gente colocar, mas que não foi publicado, ele está sendo para outra publicação, que é a tração à flexão. É o quanto o corpo de prova resiste à flexão. O concreto não resiste à flexão. Mas, como a gente colocou um resíduo de borracha na constituição dele, então vamos ver se ele consegue resistir um pouco mais à flexão, né? Então, o que a gente percebeu é que nesse composto aqui, a quantidade de resíduo, se a gente continuar aumentando a quantidade de resíduo nesse composto, a gente vai aumentar a resistência um pouco dele à tração na flexão. Ele passou de 3,2 para 3,3, mas a média, na verdade, é a mesma para os compostos. Então, o que a gente precisa entender aí, no caso, é que esse concreto, esse material, ele está com uma granulometria ainda não fibrosa. Ela precisa ter um pouco mais de comprimento de fibra para poder melhorar, vamos dizer, esse resultado de tração na flexão. Tá? O comprimento da fibra ele vai ser importantíssimo, ou seja, o comprimento desses compósitos. Outras caracterizações que a gente fez foi olhar a superfície de fratura. Vamos olhar a superfície de fratura para ver o que é que tem de informação nela. A gente verificou lá a morfologia da superfície de fratura usando primeiro uma microscopia óptica normal, microscópio óptico normal aí com 2 milímetros, né, e identificamos aí uma boa adesão entre a matriz do compósito e a fibra de borracha, né, o material que estava dentro do compósito. Então, tanto a imagem A como a imagem B, dá para ver a boa adesão entre a matriz e a fibra da borracha. Tá? Outra imagem que a gente procurou fazer foi a microscopia eletrônica de varredura, e a gente identificou aí se o material foi arrancado, a gente chama de pull out, ou se ele foi quebrada a fibra, né? Então, a gente identificou um percentual de fibra arrancada, mas pouca. Muitas fibras ficaram aderentes ao concreto. Tá? E essas fibras aí, que é a fibra da borracha, aqui na figura A, deu para identificar onde foi o seccionamento da fibra. Esse daí foi um fator importante. A gente olhou aqui na composição de 6%, porque foi o que deu melhores resultados mecânicos. E deu para também identificar a interface entre a fibra de borracha e a matriz cimentícia. Mais do que isso, nós olhamos algumas microfissuras nessas imagens aí, e alguns pontos onde foram arrancadas, que é que causam esse arrancamento. Claro que uma publicação como essa daí, dá para identificar, dá para explorar apenas esse tipo de resultado. A gente vai explorar um pouco mais em outras publicações, o que a gente está analisando ainda, né? O que foi feito, o que ocasionou, na verdade, o arrancamento, e esse arrancamento, ele causou que tipo de efeito dentro do compósito cimentício. E uma caracterização que eu achei importante a gente fazer, já depois do procedimento, do processamento do material, foi ver a morfologia do resíduo da borracha de recalcitragem de pneus. Por que ele aderiu bastante? Geralmente a gente pensa que não vai aderir muito pela disposição do material, mas a gente identificou na morfologia lá, na análise no MEV dele, que o material tem uma morfologia muito irregular da borracha. Tem muitos materiais com reentranças.
algumas partes com tentáculos aí de fibras de borracha. E o mais importante de tudo é que o material é muito rugoso. Ele tem uma rugosidade muito alta. Então, se ele tem uma rugosidade muito alta, ele tem facilidade de aderir à matriz cimentícia. Então, esse é um resultado muito bom para a gente trabalhar, tá bom? Bom, esse daí foi o resultado que a gente encontrou em concreto, tá? E quais as aplicações desse tipo de compósito? A gente pode fazer blocos para pavimentos de baixo tráfego, né? Então, ele pode substituir muito pavimentos que estão existentes aí, que impermeabilizam o solo, tá? Pode fazer pavest dele, né? E eu acho que pode evoluir aí, se a gente começar a pensar nesse resíduo aí de uma forma mais fibrosa, com um comprimento de fibra um pouco maior, com elementos mais pré-fabricados para as construções. Acho que tem grande aplicabilidade esse tipo de compósito cimentício, com resíduo de borracha de pneus. Bom, eu sei que a gente tem pouco tempo, né? Eu não sei se eu vou abrir para perguntas logo ou se a gente aplica. Tem outros compostos cimentícios que a gente fez aqui, que foram as argamassas. Eu vou deixar para fazer isso em outro momento, porque já tem até 50 minutos de apresentação praticamente. Então, desde já, eu vou agradecer primeiro a presença de todos nessa webinar aí. A gente pode evoluir e fazer uma segunda etapa dessa webinar, se for necessário, e a gente vai falar exatamente de caracterização, processamento e aplicações em outros materiais. A gente tem argamassa e tem solo cimento para falar, tá bom? Muito obrigado desde já. Sou Nilton. Muito obrigado, professor Laércio. Muito interessante a sua apresentação. Obrigado pela apresentação de hoje. Eu só vou pedir que o senhor deixe de novo a sua apresentação aí, que alguém está tendo perguntas, e aí talvez o senhor possa voltar nas coisas para apresentar. Bem, abrindo a sessão de perguntas, o professor Marcos Reis tem algumas perguntas para fazer para o senhor. Marcos, se você quiser abrir seu microfone e fazer a pergunta pessoalmente, fica à vontade. Deixa eu voltar na apresentação, né? Ok, por favor. Olá, pessoal, boa tarde. Tudo bom, professor Marcos? Bem, eu tenho duas perguntas, né? Ser bem objetivo. Qual seria a mudança geológica entre um resíduo com nanofibra em comparação? Desculpa, não deu para ouvir a pergunta. Eu acho que travou a internet do Marcos, mas a pergunta dele foi: qual é a principal mudança reológica entre um compósito cimentício com nanofibra em comparação com um com microfibra? Então, quando a gente fala de nanocompósito, né, a gente tem que identificar muito as propriedades do nanocompósito. Tem muitas propriedades, principalmente eu acho que envolvendo reações químicas de partículas, se tiver o caso. No nosso caso, especificamente aqui de micropartículas, ela pode ser melhor estudada para substituição de material. Tá? Se for em forma de partículas um pouco maiores, ou seja, partículas fibrosas com comprimento mais considerável da fibra, então ela pode ser utilizada como reforço em esforço de tração. As nanopartículas, eu acho que ela vai influenciar mais em microestruturas desse compósito cimentício. Tá? Então, por exemplo, nanotubos, né, podem facilitar o estudo de dosagem de materiais compósitos já em estruturas nanoestruturadas, no caso
das reações químicas lá do cimento, e essa pode ajudar no endurecimento, na melhor coesão entre os materiais. Esse que é o meu ponto de vista com relação a essa diferença. Ok, professor Laércio. O professor Marcos também fez uma outra pergunta aqui. Eu entender o que eu falei? Deu sim, professor. Deu. E o professor Marcos fez uma outra pergunta, se o senhor tem interesse em colocar nanotubos de carbono em futuros trabalhos com compósitos cimentícios. É só para explicar para a plateia, o professor Marcos Reis, ele trabalha com síntese de nanotubos de carbono de paredes múltiplas, lá na UFPA de Abaetetuba. Professor Laércio. Então, o interesse do grupo de pesquisa de tecnologia em materiais e estrutura de construção é ampliar esse horizonte aí, até porque a gente trabalha só com micropartículas, não trabalha ainda com nanopartículas. Como a gente está num programa de ciência e engenharia de materiais, que é um mestrado acadêmico, eu acho que é bem-vinda essa pergunta, até porque ela vai dar um leque de opções de trabalhabilidade no compósito cimentício. Então, vai ser muito bem-vinda esse tipo de aquisição para os compostos cimentícios. Ok, muito obrigado, professor Laércio. Se alguém tiver mais alguma pergunta, fique à vontade, é só abrir o microfone, fazer a pergunta ou escrever aqui no chat que a gente lê para o professor Laércio, que no caso a gente tem que ler para ele, porque como ele está compartilhando a apresentação, ele não consegue ver o chat das perguntas, tá, pessoal? Posso fazer uma pergunta, Nilton? Claro, professor Valdeci, fica à vontade. Laércio, parabéns aí pela apresentação, muitíssimo interessante seu trabalho, e eu fiquei curioso em saber se existem empresas que têm apoiado, porque existem diversos interesses aí, né, principalmente em grandes construtoras e as próprias empresas aqui da região, né, que trabalham com construções, e se tem algum apoio nesse sentido, né, financeiro e interesse em projetos deles, e também a origem da matéria-prima que você usou, não ficou claro para mim, não sei se eu perdi, mas, por exemplo, usando diferentes tipos de borracha, ou rejeitos, né, de coisas da região, ou mesmo explorar diferentes regiões do Pará, onde você pode ter areias com diferentes propriedades. Esse tipo de estudo pode ser feito, já foi feito, você pretende fazer? Vamos partir primeiro para a primeira parte da tua pergunta, né? Para essa pesquisa especificamente, nós tivemos um apoio de uma indústria, tá? Vale até a pena lembrar ela agora, que foi a Concrearte. Nós tivemos os materiais do concreto, areia e seixo, e até mesmo o cimento que a gente adquiriu, ela foi doado, na verdade, pela indústria. As caracterizações foram feitas dentro do Instituto Federal do Pará. A gente não tem ainda uma formalidade nessa parceria. Tá? Com relação aos materiais, a gente foi nas jazidas, junto com responsáveis pela extração. Então, a gente verificou lá quais as condições de extração, a gente escolheu os materiais que a gente poderia extrair, que a gente poderia usar. Inclusive, nas dissertações, elas têm as referências, a gente chama de e Google, né? Aquela do Google referência lá, está indicando lá. Com relação ao resíduo de borracha, professor Rodrigo, eu particularmente, eu fui na indústria, que é capaz de pneus. Tem uma indústria aqui na região metropolitana de Belém, no município de Ananindeua. E aí eu solicitei uma quantidade de resíduo lá, peguei um veículo institucional e a gente foi buscar esse resíduo na indústria. Chegando lá, a gente
resgatou o resíduo, mas ele estava cheio de influências. Não é bom para a composição do concreto. Então, a gente teve que fazer um beneficiamento dele, além do beneficiamento que teve na indústria, né? Que o beneficiamento da indústria é só a raspagem da banda de rodagem. A gente levou esse material para dentro do Instituto e fez um novo beneficiamento dele. Não só retirando as limalhas de aço e outros elementos que compõem o pneu, mas como também fazendo um tratamento superficial nele, uma lavagem, água quente, água fria, para tirar um excesso de qualquer tipo de gorduras e óleos que tenha nele. Tá? Isso também foi feito para poder ser utilizado no composto cimentício. Teve outra, não sei se foi só essas duas. Se foi só essas. Deu para responder? Com relação à areia, né? Porque a gente tem uma região muito extensa no Pará, né? Ah, sim. Existe interesse em estudar diferentes areias originadas de diferentes regiões? Nossa, professor Luci, a gente tem uma grande variedade de areias na região metropolitana, a região do Pará inteiro, mas a região metropolitana onde a gente tem as nossas obras, as variações são muito grandes. Então, por exemplo, eu já caracterizei a areia lá dentro do Instituto, que deu 1,45 de módulo de finura, que é uma areia muito fina, ela serve muito bem para outros tipos de compostos cimentícios, como argamassas, mas para concreto ela é muito complicada de se usar. Então, a areia, para a gente usar em concreto, a gente tem que fazer como se diz, uma correção nesse módulo de finura. Às vezes, misturar com uma areia mais grossa, ou então com outro material, para poder encontrar um mínimo de módulo de finura adequado que esteja dentro daquela zona que eu coloquei aqui, que é essa zona, vou colocar na apresentação, que é a zona utilizável. Essa aqui, ó, que é a zona utilizável, nesse gráfico. Então, o módulo de finura dessa areia especificamente, ela foi adquirida no quilômetro 21 de Castanhal. Se a gente for lá na jazida, ela tem, na verdade, como se fosse 3 camadas diferentes, a camada mais superior, a camada intermediária e uma camada mais embaixo. Essa camada aí, dependendo de onde você tira da camada você vai encontrar um módulo de finura diferente. As características da areia aqui, da nossa região, elas são bem diferenciadas de uma da outra. A gente tem que ter muito cuidado com a areia que a gente utiliza aí, principalmente para concreto, porque ela tem um módulo de finura muito baixo com relação a essas dosagens. Tá? E eu usei um método, na verdade, também, que é o método da BCP, que ele dá um mínimo de 1,8 para a dosagem. Se eu posso usar um outro método, eu poderia até corrigir de outra forma. Tá? Mas é pelo método que eu defini também, é que deu para eu usar esse tipo de areia, que é um módulo de finura 1,8. É muito complicada as areias na região do estado do Pará, principalmente nessa região de Belém. A extração está sendo cada vez mais longe da região metropolitana, né? Esse transporte está ficando cada vez mais oneroso. Vamos lá. É isso, obrigado, professor. Respondeu, sim. Ok. Parabéns novamente pelo trabalho. Professor Laércio, o professor Francisco teve que sair depois do final, mas desejou parabéns para o senhor pela apresentação. E a professora Verônica também está lhe dando os parabéns e está perguntando, na sua opinião, os compósitos cimentícios podem ser uma opção para o reaproveitamento de resíduos? Olha, professora Verônica, certamente que sim. Tá? Eu acho que essa é a grande pesquisa que está sendo feita com materiais cimentícios hoje em dia. Aproveitamento de materiais de resíduos e de rejeitos, em geral. Os compostos cimentícios ele têm um leque de aplicabilidade. Então, se a gente estudar exatamente a fundo qual é a composição
Eu estou dizendo de ciência e composição como estrutura e propriedade dos resíduos, ele tem uma grande aplicação dentro de compostos cimentícios. Eu acho que esse é um caminho muito ainda a ser explorado, muito mesmo. Então, eu acho que é o ponto que, dentro do estado do Pará, eu acho que é o ponto que a gente tem que começar a trabalhar, com o aproveitamento de resíduos da indústria mesmo. Tá? Tanto, não tive a oportunidade de falar, mas na minha apresentação, eu tenho aqui, no finalzinho, aqui, vou colocar aqui, o tempo de apresentação é pouco, mas eu tenho uma outra publicação aqui, que é uma análise de viabilidade técnica da substituição parcial do cimento Portland, que é o nosso material cimentício, né, por resíduos da indústria do silício para a produção de argamassa. Então, na verdade, a indústria do silício ele tem um rejeito e que ele pode ser usado dentro da composição do cimento. A gente fez um estudo prévio para isso aí, dentro do programa de pós-graduação. Tem um professor que faz parte do grupo de pesquisa lá de tecnologia em materiais, estrutura e construção, que é o professor Rodrigo Rodrigues. Ele fez a dissertação dele em cima disso também. Tá? Ele tem boa expertise nessa área. E é um grande colaborador do nosso grupo de pesquisa. E ele é um dos caminhos que a gente está traçando aí dentro de pesquisa, na área de compostos cimentícios. Muito obrigado por essa pergunta, porque ela foi bem oportuna. É o objetivo do nosso grupo é exatamente trabalhar com materiais alternativos. Tá? Obrigado. Obrigada, professor. Obrigado, professor. Tem mais uma pergunta. O Edinaldo Cunha, ele dá parabéns pela sua apresentação e ele gostaria de saber se foi pensado em incluir em trabalhos futuros a absorção de energia ao impacto no concreto com os resíduos em relação ao concreto de referência. Esse é resíduo impacto, ele é a gente tem duas máquinas no Instituto que a gente tem um impacto, na verdade. Uma encontra-se, inclusive, lá no campus de Abaetetuba, uma máquina de ensaio de impacto. A gente não tem uma máquina especificamente lá no Instituto, a gente precisa de uma máquina de ensaio de impacto para a gente poder trabalhar um pouco mais com tenacidade, que a gente chama, né, de material, mecânica da fratura, inclusive. Mas a gente tem a intenção de trabalhar com isso, tá? Desde que a gente consiga uma parceria um pouco melhor para a gente adquirir um tipo de equipamento como esse. O equipamento de impacto ele é bom. A gente tem uma máquina de Sharpie. A gente faz muito ensaio de impacto em materiais metálicos lá em Abaetetuba. Em compostos cimentícios, poucos ainda. Tá? Não são muitos ainda, mas eu acho que é uma boa oportunidade de ampliar esse leque. Por isso que... boa tarde, professor. Por isso que eu imaginei, assim, para trabalhos futuros, poder justamente incluir esses ensaios, porque a gente nota que, ao aumentar a quantidade de resíduo, existe uma redução da resistência à compressão, e isto pode ter uma resposta justamente pela facilidade de absorção de energia futura, porque existe realmente, provavelmente existe um relaxamento do material nessa hora. E acho que é bem oportuno, só que, claro, a gente entende que o trabalho foi bem exploratório, né, foi bem trabalhado essa parte metodológica, mostrando justamente que ele veio dar um início no trabalho. E o restante, eu sei que tem assim, um trabalho promissor nessa área, e acredito que é bem interessante, principalmente nos nossos solos, que são solos, normalmente, com baixa resistência à compressão, em função de serem bastante úmidos, né?
e a gente perceber nessas estradas, ao longo das estradas, normalmente uma depressão em função dessa questão. De repente, esta alternativa, ela pode vir, vamos dizer, de encontro a esse atendimento, né, de demanda. Isso é bem oportuno mesmo, falar sobre isso. A gente tem um material, que é o resíduo de borracha de pneus, ele é um material que absorve energia, né? Então, com certeza, ele vai corroborar com as informações de baixa de resistência, porque ele absorve energia de impacto, né? Dá para a gente perceber isso, até mesmo pelo material que a gente já tem. Isso. Reduzindo essa rigidez do próprio concreto, vai favorecer muito nesse aspecto, eu imagino. Obrigado, professor, pela resposta. Muito obrigado, professor Edinaldo. Parabéns. Excelente. Obrigado, professor Edinaldo, pela sua participação e pela sua presença. Professor Laércio, tem mais parabéns das pessoas, e o Marco Oliveira fez a seguinte pergunta: os autores pensam em dar continuidade ao estudo com a finalidade de atender aos requisitos da norma de desempenho, entre eles, talvez para as situações de altas temperaturas de incêndio, em que, com a degradação do resíduo, da borracha, surgem capilares para alívio do vapor de calor gerado, que provocam lascamentos explosivos, spalling do concreto. Eu espero ter feito a pergunta de maneira apropriada, Marco. Muito obrigado pela pergunta, professor Laércio. Se eu tiver alguma dúvida, pode me perguntar novamente, que eu leio de novo para o senhor. Tá. Eu entendi se a pergunta do Marco. Essa pergunta aí, ela é muito boa aqui para a gente discutir um assunto que a gente chama, dentro das construções, que é a norma de desempenho de materiais, a norma de desempenho de construções em geral. Tá? A norma de desempenho é relativamente nova, tá? Então ela tem poucos anos aí a gente trabalhando, ela surgiu ano passado, se não me engano, a norma de desempenho, que é o resíduo que a gente está trabalhando, ele tem uma possibilidade de estudo avançado nele. Um dos estudos que a gente pode propor é estudo com ele com alta temperatura, o que é que ele pode ocasionar dentro do compósito cimentício, o que é que ele pode haver dilatação dele, ele pode haver escoamento desse material, dissolvimento desse material dentro do compósito cimentício, ou seja, é um estudo de alta temperatura, resistência ao fogo, que a gente chama, né? Isso é muito importante. A gente tende a fazer isso, até porque a gente tem, dentro do Instituto Federal do Pará, lá, a gente tem um laboratório que a gente chama de metalmecânica, né? A gente propõe compósitos na área dos cursos lá de tecnologia e engenharia de materiais e a pós-graduação, e em ciência dos materiais a gente quer avançar exatamente para estudar mais as estruturas do material e como ele se pode comportar em algumas situações adversas. Uma das situações adversas é agredir esse material ou quimicamente, né? Por exemplo, colocar ele em presença de sais, tá? Para verificar a durabilidade desse material, ou então colocar ele em um aumento de temperatura abundante, seja uma simulação de incêndio. Então, isso daí ela é uma dos ramos que essa pesquisa pode proporcionar. Tá? Ela foi a base, né? Ela foi a primeira, na verdade, lá do grupo de pesquisa lá nosso, e ela tá ainda se estruturando. Ela é uma das ramificações. A gente trabalha basicamente com resíduo de materiais, reaproveitamento da indústria, tá? e com resistência de materiais já ocasionados, já produzidos. Tá? Então, essa pergunta do Marco foi excelente, porque a norma de desempenho é relativamente nova e dá para a gente trabalhar com outros ramos de pesquisa, avançar na pesquisa para a durabilidade do concreto. Tá bom?
Muito bom, Marco. Obrigado pela pergunta. Não sei se deu para responder o que você queria falar. Professor Laércio, a Fernanda deseja parabéns também, e tem mais uma pergunta da Carla Lino, ela lhe dá os parabéns pela apresentação, e ela pergunta, gostaria de saber sobre a questão de granulometria desses materiais. Verifiquei alguns trabalhos sobre a utilização de resíduos em diferentes granulometrias em compostos cimentícios. Teria uma faixa granulométrica ideal para tal utilização? Granulometria mais fina, mais grossa ou a mistura das mesmas? Se for do resíduo, a granulometria, ela vai influenciar no qual é o propósito do composto cimentício. Tá? Se o propósito do resíduo for de substituição, ele tem que estar dentro da granulometria de substituição dos materiais. Por exemplo, se for substituir areia, então o resíduo tem que estar na mesma granulometria da areia. Se ela for no propósito de substituir agregado graúdo, que é seixo, então ela vai ter que estar dentro da granulometria de seixos. Tá? Se ela for para substituir, se o resíduo for para substituir cimento, então ela vai ter que estar na mesma granulometria de cimento, e mais do que isso. O cimento é um aglomerante hidráulico. Então, quer dizer, ele tem que estar não só na mesma granulometria, ou seja, fisicamente, mas também em composições próximas de cimento, que tenha materiais ligantes dentro desses resíduos. Tá? Com relação à granulometria dos materiais do composto cimentício em geral, a gente tem que adotar as faixas que estão propostas aqui na apresentação, que é as faixas de materiais das zonas inferiores útil e da zona superior útil. Então, se ela estiver dentro dessas zonas inferior útil e da superior útil, então ela dá para ser usada. Se ela estiver fora dessas zonas aqui, então é aconselhável que se faça correções de granulometria para ela que ela chegue dentro dessa zona. O ideal é que você tenha dentro da zona ótima, que é essa zona mais central aqui, de granulometria. Tudo bem? Obrigado pela pergunta. Obrigado, professor Laércio, pela resposta também. Obrigado a todos que fizeram perguntas, que estiveram presentes no nosso primeiro webinário. Eu acho que o professor Marcos conseguiu retornar. Se ninguém for fazer mais uma pergunta, a gente poderia encerrar, porque infelizmente ele não conseguiu ouvir a sua resposta, professor Laércio. E eu não sei se ele gostaria de falar com o senhor agora, ou ele pode pegar o link e ver a sua resposta depois, ou até pessoalmente, via conversa privada entre vocês. Mas eu já adiantei um pouco da sua resposta para ele via WhatsApp aqui. Caso o professor Marcos Alan Reis... Pronto, tá aí. Gostei da coisa. Eu pego o link. Perfeito. Pode deixar. Perfeito. Muito obrigado, Marcos, pela pergunta. Foi excelente, por sinal. Por nada. Tá? Então, pessoal, antes da gente encerrar, eu gostaria só de lembrar que esse foi o primeiro webinar do PPG 100, mas sexta-feira que vem, no mesmo horário, certo? O professor Alisson Rios vai falar um pouquinho da pesquisa dele. Eu vou sair aqui da tela cheia, porque eu tenho um monte de cola para falar, e o professor vai falar um pouco sobre geopolímeros, características, propriedades e aplicações. Eu espero encontrar todos vocês na sexta-feira, às 15 horas, nesse mesmo lugar, super bacana, para a gente ouvir o professor Alisson falar um pouquinho do que ele fala. Pessoal, muito obrigado. Quem tiver mais perguntas sobre a apresentação ou sobre o programa, podem procurar o professor Laércio, podem procurar a professora Verônica, nossos dados estão aí em todo lugar para você conseguir pegar e-mail, etc e tal, se bem que, segundo a minha filha, e-mail é coisa de velho, então, assim, bom, ela me caracterizou muito bem nessa hora, porque eu só uso e-mail, mas eu desejo um bom final de semana a todos, fiquem em casa e muito, muito obrigado. A professora Verônica
botou o e-mail ppg100@ufpa.br. Quem tiver dúvida pode mandar por lá. Tá joia, pessoal? Obrigadão. Eu vou parar a nossa gravação agora. Espera aí, interromper gravação.